Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 23 de setembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olá, pessoal do debate. Eu sou o Homem de Ferro. E eu tenho falado sempre para o Jarvis. Jarvis, prepare a armadura. Nós vamos sair agora. Mas me coloque ligado na 93. 93 FM. Eu não posso perder o debate. Vamos! Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Pra primavera da 93, tem muitos prêmios pra você. Primavera da 93 FM tá demais, minha gente. Essa semana é a semana da amizade. Semana da amizade. Você tem uma amiga, um amigo assim, nota 10,5, tem aí? Conhece alguém assim importante na sua vida? Nessa semana da amizade da Primavera 93, nós vamos fazer o seguinte: você pode, você já sabe como é que funciona, nós vamos mandar flores, né? E as flores, meu Deus do céu. Aliás, Marcela, tem que saber como é que a avó recebeu as flores. Nós conversamos com a neta, conversamos com a avó na sexta-feira e hoje vamos saber como é que foi lá a emoção da avó. Quem ouviu a gente sexta-feira saiu emocionado, porque foi realmente muito emocionante. A semana também promete muito, porque você vai poder escolher uma amiga, um amigo importante na sua vida, vai justificar como é que essa pessoa foi importante, contar a história do momento que essa pessoa foi importante na sua vida, na sua trajetória. Às vezes foi no passado, há muitos anos, isso foi recente, às vezes está acontecendo agora, e você escolhe uma pessoa, tem que ser uma pessoa só. E aí você vai mandar pra gente o nome desta pessoa. Além de mandar o nome desta pessoa, você vai contar a sua história, a história que envolve a pessoa, e também nos mandar o endereço físico, onde é que a pessoa mora. Endereço, número da casa, tudo bonitinho, nome completo. E na sexta-feira nós vamos ter aqui a pessoa escolhida, e na sexta-feira nós vamos mandar flores para essa pessoa especial nessa semana da amizade na primavera. Aliás, já chegou, a primavera já chegou. Pra primavera da 93. A Zona Oeste tá ligada na melhor. 93. A JR diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes: acabei de perder o meu filho de 8 anos em um acidente. Eu e meu esposo estamos tentando passar por isso da melhor forma possível, mas eu confesso que eu estou destruída, diz a nossa ouvinte. Não consigo me desligar das lembranças do meu filho e isso está me corroendo. Mantenho as coisas dele intactas, como se ele ainda estivesse vivo. Na igreja as pessoas dizem que eu estou errada, só que eu não tenho forças para deixar que ele se vá da minha vida. Com essa minha atitude, estou deixando Deus em segundo plano? Como encarar a dor sem perder a alegria da salvação? O que fazer quando a tragédia se instalou na nossa vida? Como encontrar a luz no fim do túnel? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Paulo Azevedo, presidente da Convenção Batista Independente do Rio de Janeiro. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase que ela e o marido estão tentando passar por isso da melhor forma possível.
mas a nossa ouvinte confessa, e não é para menos, né, que ela está destruída. Bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores. É sempre um prazer estarmos juntos aqui, principalmente para tratar um assunto tão importante e presente na vida de todos nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de me solidarizar com essa família, né? Porque realmente é um momento difícil que você está atravessando. O que eu achei mais importante, Jota, é que ele está dizendo aqui, eu e meu marido estamos tentando passar por isso da melhor forma possível. Eu poderia começar citando um exemplo quando Moisés morreu, né? Nós vemos lá no final do Deuteronômio, que ele morreu. A palavra do Senhor diz que o Senhor permitiu que aquele povo durante 30 dias chorasse o seu luto. O chorar o luto, o viver o luto é uma passagem necessária. Embora muitas vezes as pessoas não interpretam dessa maneira e cada um começam a achar que a sua forma de aguentar um luto tem que ser igual à do outro. Todos nós passamos de forma diferente. Mas graças a Deus que hoje nós vamos estar debatendo isso daqui e nós podemos ter certeza que nós servimos um Deus, minha querida ouvinte que escreveu para cá, que entende o seu luto e sabe o tamanho da sua dor. Pastor Roberto Medeiros, da Assembleia de Deus em Vigário Geral, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Ainda dentro dessa frase, desse destaque inicial, desse momento difícil, adverso, complicado, onde a nossa ouvinte sofre tanto, ela, o esposo e com certeza todos aqueles que conheceram a criança, 8 aninhos, realmente é muito difícil. Bom dia, pastor. Bom dia a todos, a paz do Senhor, meus irmãos, né? Assim como o nosso pastor Paulo falou, é um momento muito difícil, é um momento muito delicado, e quem não passou um dia irá passar, porque o luto faz parte da natureza do ser humano, por alguma perda, só que existem pesquisas e estudos que dizem que quando acontece num caso como esse, quando um pai perde um filho, uma mãe, uma faixa etária tão pequena, né, no início da sua trajetória, é um marco muito grande, e essas pessoas levam tempo para se curar. Então nós queremos dizer que o problema é que as pessoas realmente não entendem que faz parte do ser humano chorar, sofrer, faz parte passar por isso, mas não viver assim. Então nós queremos hoje pedir não só a essa irmã, mas a todos que estão nos ouvindo, aqueles que creem na palavra, que existe esperança sim, existe um Deus que restaura, que restitui, um Deus que preenche os espaços. Claro que nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Então queremos nessa manhã dizer para todos os irmãos que nós estamos orando, nós estamos pedindo a Deus para que Ele restaure e restitua toda a sua família. Reverendo Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Campo Grande, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão, dentro dessa palavra inicial, o que pensa o querido companheiro? Bom dia, JR, bom dia, amados irmãos e irmãs. A gente pensa na mesma linha dos colegas que falaram até agora, e sobretudo o tipo de morte, né? A morte por acidente, uma morte trágica. Quando mesmo sendo criança, quando adoece e a doença vai se agravando, então há uma situação de viver aquilo ali, né? De estar doente, você participa daquilo, ainda que angustiado, ainda que sofrendo, participa daquilo, mas o acidente, ele é uma coisa repentina, né? É como se rasgasse o coração da gente, né? Então, e sobretudo levar uma criança de 8 anos, onde a gente tem assim tanta expectativa, né, para aquele filho, né, tantos sonhos. Então não é só o filho que se perde sonhos, perde expectativas. Então é uma situação realmente extremamente, né, a gente poderia dolorosa essa, né? É uma perda, toda perda ela é dolorosa. E essa aqui, então, é uma perda que não dá pra gente medir, né? Doutora Rejane Romero, muito bom dia, seja bem-vinda, a nossa menina da mesa de hoje, que pensa a querida companheira sobre esse destaque inicial. Bom dia, ouvintes. Bem, é um tema forte, né? Para você acaba mexendo com as pessoas que estão passando por esse processo, né? Todas as pessoas que sofrem algum tipo de perda ou têm a possibilidade de sofrer morte de ente querido, elas acabam passando por esse processo de luto, né? O luto é um processo que alguns demoram e outros são rápidos, de 6 a 2 anos, mas tem mães que quando, numa terapia, elas falam assim, ó, sai um pedaço de mim, eu sinto como se estivesse faltando um pedaço, um braço, eu não sou mais a mesma e nunca mais serei, embora ela tenha outros filhos, algumas, né, tem mais filhos, mas ela não suporta, não quer mais o Natal, o Ano Novo, não quer comemorar mais datas que a família ficam juntos, então é uma forma muito difícil de lidar. Então eu digo que é importante você tentar elaborar
elaborar essa situação, se aproximando de amigos, pessoas que podem apoiá-los, pastor, enfim, pessoas que você tem palavras que você pode extrair palavras muito importantes, que às vezes você fala assim, o tempo passa, isso não são palavras. Você, às vezes, tem que ter sabedoria para lidar com uma pessoa que passou por esse processo, que é muito triste. A dor é muito grande e aí você tem alguns acréscimos aqui que são acréscimos complicados. A pessoa tem que lidar com isso dentro de casa, é a ausência, é a saudade. Lida com isso quando liga a televisão e aparece uma criança. Lida com isso quando sai de casa e vê uma criança. Então, essa é um processo que não tem para onde fugir. É uma realidade que precisa ser enfrentada. A forma como vai ser enfrentada, aí nós temos 2 amparos que são extraordinários. O primeiro e mais importante deles é o Senhor que vai nos ajudar. O milagre do consolo é um milagre. É milagre tanto qualquer um outro, e às vezes muito maior do que um milagre, que a pessoa quer ver uma cura, alguma coisa específica. O milagre do consolo do Espírito Santo de Deus é inexplicável, é absolutamente inexplicável. Daí Paulo dizer que a paz de Deus não tem explicação, ela excede a todo entendimento. E você tem as ferramentas humanas, que são pessoas, que podem ser psicólogos, que podem ser amigos, que podem ser familiares, pode ser o marido para a esposa para o esposo, enfim, esse processo todo desse relacionamento que aí está. Eu quero continuar ouvindo a opinião dos companheiros ainda sobre essa perspectiva de lidar com aquilo que não tem jeito, não tem para onde fugir. Se nós formos fazer um estudo, existe uma ciência chamada tanatologia, né? Que é o estudo da morte e quais são as suas causas. Com certeza tem pessoas que estão nesse processo. O luto, ele é normal, como a nossa irmã bem falou, só que tem pessoas que ultrapassam e se tornam anormal, né? Que ela tem um processo de isolamento, ela não quer mais sair, ela não quer saber das outras pessoas, né? Fica doente. Vira realmente uma patologia. E aí que está o problema. O problema não é passar pelo luto, o problema é quando as pessoas não conseguem sair daquilo ali, se prende àquele negócio, não se larga mais daquilo, e até esquecendo, se nós como cristãos, né, esquecendo que tem a palavra de Deus, tem o próprio Espírito Santo nos apoiando, tem os amigos, o pastor que está ali, que deve estar auxiliando, porque é um processo delicado. Só que nesse processo de anormalidade, né, aí afeta os comportamentos, os relacionamentos, o pensamento, né, e assim vai. Então, por isso, o luto é um processo natural do ser humano, que aqui acontece tanto em perdas de pessoas quanto de objetos também. Mas só que o problema é na anormalidade, quando a pessoa leva 10, 15, 20 e talvez nunca mais saia daquela situação. Esse é o grande problema. O que nós estamos vendo aqui nesse caso é que o e-mail já começa assim: acabei de perder. É uma coisa recente, né? E quando nós começamos a ver isso, gente, tem pessoas que nós, seres humanos, não fomos feitos para perder nada, né? Nós vivemos num mundo perfeito. Com o pecado é que veio a perda. Tem gente que não se acostuma a perder nem jogo de bola de gude, né? Mas acontece que aqui nós estamos falando de um filho de 8 anos. Esse processo de luto é um processo que está difícil. A gente não sabe quanto tempo, mas ela diz: acabei de perder. Então, nessa situação, nós temos que ver que todo esse vínculo que ela teve, toda a expectativa da formação dessa criança, do início, esses 8 anos primeiros, é uma situação difícil. Mas, minha querida, eu tenho certeza que com tudo que nós estamos conversando aqui, nós estamos entendendo a sua situação, você vai ver que vai ser muito mais fácil você sair disso no momento certo, quando Deus vai tocar em você e o Espírito Santo vai fazer a obra. Não consigo me desligar das lembranças do meu filho e isso está me corroendo, diz a nossa ouvinte. Lembrança é para ser algo positivo. Nesse momento, para ela, lembrar está sendo negativo. Sim. Como equilibrar essa balança para que a lembrança seja aquela saudade boa, vontade de relembrar coisas, mas eu quero que vocês calcem as sandálias, entendeu? Porque se imaginem numa situação como essa, de uma mãe, de um pai que entra no quarto, e aquele quarto era o quarto do menino, e aquele quarto você vê que tá intacto, ela guardou as coisas, porque é como se cada bola, cada camiseta, cada tênisinho, cada sandalinha, cada cuequinha, cada shortinho, cada coisinha fosse ele.
entendeu? Porque foi comprado com muito amor, às vezes com muita dificuldade, com muita luta. Quantas pessoas abrem mão das suas próprias coisas para que os filhos tenham. Então, é uma questão que é muito profunda e que nem, não há regra, né? Você não pode dizer o seguinte, olha, é assim que funciona. Não é assim, cada um é de um jeito. Mas, JR, não é possível, porque você vê, eu falei do povo de Israel aqui, né, no final do Deuteronômio, não adiantava, o povo passou pelo deserto, o povo passou o Mar Vermelho, teve muitas coisas gostosas, mas eles só estavam lembrando que ele não tinha mais Moisés. Se a gente olhar Elias teve muita coisa maravilhosa, né? Ele, venceu os profetas de Baal, ele fez aquela lenha toda, desceu fogo do céu, mas ele lembrou que a rainha disse que ia matá-lo, porque nesse momento agora ela precisa elaborar esse luto, ela precisa sofrer aquela situação. Se ela não sofrer aquilo, isso vai ficar para sempre. Daí a nossa doutora falou muito bem, é quando entra uma ajuda de alguém especializado, não aquele cara, não, isso é assim mesmo, larga disso, tu não vai chegar a lugar nenhum. Precisa uma pessoa que entenda e ajude ela a elaborar, ou seja, passo a passo. O sofrimento, minha filha, é necessário. Você está passando isso, é uma necessidade. Agora, você tem que ver o ponto de vista assim, assado, você vai ver que você vai chegar a uma conclusão. O sofrimento agora é necessário, não adianta, ninguém vai tirar isso de você. O próprio Deus vai permitir que você passe por isso. Mas quando você elaborar isso, você vai ver que realmente a lembrança do seu filho é a melhor coisa do mundo e vai deixar de ser negativo. A morte, ela pode ser vista como um mistério incompreensível, não tem como você compreender, né? Ou como um absurdo que você não aceita nunca. Mas o que normalmente acontece, principalmente para as mães, é a fase da negação, principalmente que ela disse que foi agora. Então ela está na fase da negação, que a maioria das mães entram quando acontece um acidente, uma coisa inesperada, né? Quando você está doente, você está aguardando, mas um acidente, um desaparecimento, um assassinato, isso a mãe, normalmente, ela entra numa fase de negação. Ela não aceita, ela não acredita na informação, ela está sempre esperando. Uma das demonstrações era manter tudo ali guardado. Você vê muitos casos de mães que mantêm o quarto intacto. É porque ela está na fase da negação, ela não aceita essa situação. Então ela acha que em qualquer momento ele pode voltar ou alguma coisa vai acontecer. Então por isso que é importante trabalhar, ser encaminhada para uma terapia, terapia de luto. Existe um nome chamado terapia de luto, para ser trabalhado nas sessões, exatamente isso. Ela começar a liberar, né? Entender que isso é uma fatalidade, que pode acontecer com qualquer pessoa. Quantas mães estão nos ouvindo agora? Não só essa que perdeu o filho aos 8 anos, mas quantas nesse momento estão ouvindo? A gente como pastor, a gente lida muito com essa questão do luto, né? E eu tenho observado que parece, né? Não é uma afirmativa, mas da minha observação é que o tamanho do amor vai ditar o tamanho da dor, né? Então, se você ama muito uma pessoa, você vai sofrer muito. Se não ama, não vai sofrer nada. Então a gente não sofre por morte de estranho, a gente pode até ser solidário, mas não sofre porque, né, é outro tipo de relação. Então a dimensão do amor vai ditar a dimensão da dor. E outra coisa, né, que a doutora Regiane levantou aqui, é que nós temos experiências humanas, e toda experiência humana ela é transformadora, né? Então uma experiência dessa de perda vai transformar essa mulher, transforma qualquer pessoa. Agora, nós estamos também tratando aqui que é o tipo da dor para a qual não há remédio, né, nesse mundo. E eu lembrei da pergunta que Deus faz, né, para o profeta Jeremias: não há bálsamo em Gileade, não há médicos lá, por que não cura a dor do meu povo? Né? Por que não cura a filha do meu povo? É porque há dores que só Deus pode curar. Né? E esse tipo de dor, só o Senhor mesmo, só na comunhão com Deus e um suporte psicológico, pastoral, né, dos amigos estarem ali com ela e entender até essa questão dela querer guardar as coisas do filho. Não mexe, deixa que ela, né, naturalmente vai ter. E ela diz que na igreja as pessoas dizem que ela está errada. Só que, aí, leiam comigo a frase dela aí. Só que eu não tenho forças. Olha a frase. Para deixar que ele se vá da minha vida. Aí é uma questão de interpretação. Eu queria ouvi-los sobre esse assunto inicialmente para entender se é isso, tá certo? E quando diz assim, não tenho força para deixar que ele se vá,
Depois a gente volta, eu não tenho forças, mas ficando aqui para deixar que ele se vá. É isso mesmo? A gente tem que deixar que a pessoa vá. Se eu tenho que deixar que alguém vá, quer dizer que alguém está aqui ainda? Se alguém não está aqui ainda, como posso eu ter que deixar que a pessoa vá? Então, óbvio que não é uma coisa física, mas eu tô só pontuando isso aqui, porque conforme a fonte, a pessoa está se referindo a outra coisa que nada tem a ver com o cristianismo. Então, esse é o cuidado que eu queria ouvi-los sobre esse assunto. Afirmativas perigosas, né, para ser feito numa igreja. E outra coisa, a pessoa que morre, ela nunca vai de nós, não é? Nunca vai. Eu sou um homem de 69 anos, daí eu perdi meu pai já há muitos anos. E uma noite dessa eu acordei chorando, né? A minha mulher, a Marta, disse: o que houve e tal? Pô, sonhei com meu pai. Daí no meu sonho, né, eu dava um belo abraço no meu pai e pô, acordei chorando, cara. Quer dizer, eu sou um homem velho, não é? Entende? Ninguém deixa ninguém. E meu pai tá dentro de mim. Seu coração. Eu lembro das conversas que eu tinha com ele, né? Lembro de minha mãe. Agora, uma coisa me consola, que eu espero que console também essa irmã, né? Eles saíram, não estão mais no meu presente, mas continuam no meu passado, na minha memória, né? Agora eu tenho certeza que eles estão no meu futuro, né? Então um dia a gente vai se encontrar, porque essa é a esperança que Jesus deixou para nós. Glória a Deus por isso, né? Então, eu lembro de José, né? Quando soube, de Jacó, quando soube pelos filhos que José havia morrido. Se você fizer uma continuidade no texto de Gênesis, você vê que até depois de muito velho, Jacó lembrava de seu filho José. Então, o problema que nós estamos vendo aqui é quando nós falamos não deixe que ele se vá, porque nos casos pastorais tem pessoa que perdeu um ente querido há muito tempo, e aí, querendo ou não, nós vemos que o nosso inimigo, ele usa as fraquezas dos seres humanos para entrar, né? Aí tem pessoas que dizem até, não, fulano ele já me chamou para encontrar com ele lá do outro lado. Então, assim, o cuidado que nós temos que ter, que as lembranças vão existir, né? Os momentos felizes, também os momentos de tristeza, mas assim, a Bíblia declara que após a morte segue-se o juízo. Se morreu com Cristo é uma coisa, se morreu sem Cristo é outra coisa. Então, o cuidado que deve se ter que o nosso inimigo, ele não respeita o luto, ele não respeita sexo, ele não respeita a idade. Então ele quer usar as nossas fraquezas, as nossas limitações para poder jogar em nós o que? Um esfriamento, uma certa heresia, um problema que tem sido colocado em nosso meio. Eu uma vez me deparei com uma irmã já de muito tempo de igreja, que ela dizia: não, a minha mãe já está me chamando, né? A pessoa tinha 15 anos já na igreja, e eu tive que explicar para ela que essa questão não era uma questão tão natural, era uma questão espiritual, né? Então, o cuidado que nós temos que ter, que as lembranças vão existir, porque você não consegue deletar, né? Vou apagar aqui essa lembrança. Agora, você vai ter que aceitar isso, né? Que existe um mal natural, né? É preciso entender que se fosse para deletar, Deus nos teria feito assim. Claro. Deus, a palavra de Deus inteira, ela revela uma honra aos nossos antepassados. Justo. Uma honra àqueles que se foram o tempo inteiro. Honra. Você cita nome, você vai ler Mateus, você chega em Mateus, Novo Testamento, a genealogia. Você tem, o que é aquilo, cara? Você tem uma série de interpretações, evidentemente, mas você vê uma homenagem, uma honra às pessoas. Então as pessoas precisam ser honradas. E para serem honradas, elas têm que ser lembradas. A diferença é a maneira como nós vamos nos lembrar delas. Porque a maneira como você se lembra de alguém pode produzir um benefício muito grande, porque vai te trazer alegria. Por exemplo, uma ouvinte nossa aqui, numa das redes, me dizendo o seguinte: olha, JR, ela precisa decidir se ela vai ficar aborrecida pelo tempo que não vai ter mais, ou agradecida pelo tempo que teve. Eu já acompanhei muitas mães em momentos como esses, momentos de sepultamento, mães em que as mães afirmavam claramente isso: Senhor, muito obrigado pelo tempo que o Senhor me deu com a minha filha, ou com meu filho. E claro, ninguém aguenta ouvir isso. A pessoa que fala corajosamente, sob a ajuda, o impacto poderoso do Espírito Santo de Deus, mas nenhum de nós está ouvindo, a gente não aguenta ouvir, porque todo mundo chora. Por quê? Porque é muito forte isso.
mas é forte porque é resultado de um relacionamento que aquela mãe tem com o Senhor. Agora, isso não é um estalar de dedos. Já vi mãe dizendo isso hoje e depois entristecida, já vi mãe não dizendo isso hoje e depois fortalecida. É necessário dar o tempo para que a pessoa possa desenvolver a maturidade. Agora, isso não vai acontecer sem palavra de Deus, não vai acontecer sem um suporte técnico, eventualmente, que é importante, e boas orientações. Claro. Então, por exemplo, pergunto aos irmãos, se ela não quer desfazer das coisas dele hoje, ela não quer desfazer das coisas dele hoje, pergunto aos irmãos, é necessário que ela se desfaça disso hoje? E quero dizer a vocês que eu tô lendo aqui uma palavra de uma de nossas queridas ouvintes de Nova Friburgo nos acompanhando agora, dizendo, olha, aqui na nossa igreja também tem uma irmã nessa situação. Ela perdeu a filhinha, novinha também, e acredita que se desmontar o quarto e doar as coisas da filha, vai cortar o elo entre ela e a filha. E mesmo estando grávida, não consegue deixar o luto. Mas eu sei que esse debate vai ser bênção para ela e para outros que estão nessa mesma situação. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes, a quem eu agradeço pela audiência e mando um abraço para ela e para o povo querido de Nova Friburgo. Bem, eu oriento, como terapeuta, quando eu apego um caso desse, a mãe, normalmente os pais, eles querem lembrar o tempo inteiro. E aí você vê se tornando algo patológico, alguém ficando em depressão, ou o casal fica em depressão. Então o que eu oriento? Vamos tirar 1 hora no dia para você pensar. Então você senta, ou os pais, ou a mãe sozinha, ou o pai sozinho, pensa nele. Sozinha, você se tranca e pensa, vê as fotos, vê roupa. Isso é para diminuir. Porque a pessoa fica sem saber o que fazer. Se pensar o dia inteiro, vai entrar numa depressão. Então isso é terapêutico, né? Terapia de luto, você tirar 1 hora por dia, só você e o seu pensamento, sua memória, lembrar dos momentos bons ao lado dessa pessoa. Um processo de saturação. Exatamente. Ali. Então, e a gente sabe que o luto, ele passa por 5 fases. A primeira é a negação, como eu falei, essa mãe provavelmente está na negação de não aceitar essa morte. A segunda é a raiva. É um outro momento, é uma outra fase, quando ela diz por que aconteceu isso comigo, por que Deus fez isso comigo, aí às vezes não quer ir para a igreja, se isola, é esse momento da raiva. A terceira fase, que eu falo muito, que é a fase da negociação, é quando alguém da família, esse apoio que o JR falou, que é importantíssimo, fala assim, olha, vamos para a igreja, você vai ver que Deus vai te fortalecer. Alguém da família fala, olha só, isso realmente acontece, você foi escolhida. Então, Deus sabe por que escolheu você. Então, é a negociação, alguém para apoiá-la, essa terceira fase. A quarta é a fase da depressão, que quando realmente, se ela não tivesse apoio das pessoas da igreja, das famílias, dos vizinhos, ela vai entrar mesmo nessa depressão. É um sofrimento profundo, é uma tristeza que ela chora o tempo inteiro, não quer comer. Isso aí são fases. E a quinta é quando ela realmente aceita, que aí às vezes é a longo prazo, como o pastor falou, tem pessoas que demoram e tem outras que conseguem. Doutora Rejane, a minha dúvida em relação às 5 etapas é a seguinte, 1, 2, 3, 4, 5, eu sei que a 1 é a 1 e sei que a 5 é a 5. O 2, 3, 4 é nessa ordem sempre? Ou para uma pessoa pode ser 4, 3, 2, para outra pessoa pode ser 2, 4, 3, tá entendendo? A primeira não tem jeito, que a gente sabe qual é, e a última a gente sabe qual é. Porque como são pessoas diferentes, ser humano é dinâmica diferente, eu tenho a impressão minha, estou perguntando à irmã, se não existe a possibilidade disso não ser exatamente nessa ordem que aí está. Exatamente na ordem não, mas normalmente 70% ok, em geral acontece assim. Que a aceitação é a última, né? Não tem como você negar. Só que a primeira é a última. A minha ótica é o seguinte, nesse momento ela não deve desfazer das coisas da criança, não deve desfazer, ela está elaborando, aconteceu agora, acabou de perder, e essa ordem ela pode ser trocada em quase todos, nós não seguimos o mesmo pensamento, porque o grande problema é que você, quando leu essa coisa, diz assim, as pessoas na igreja dizem que ela está errada. É muito fácil a gente dizer que fulano está errado. Eu, por exemplo, achava que devia ter nota de R$3, tá? Mas houve um consenso de que não deve existir. É muito fácil eu acho, quando na verdade não é. Cada um temos o nosso sentimento. Essa pessoa está com uma necessidade de elaborar o seu luto. Agora, o pastor dela, não sei se o pastor dela tem condições, que pastor tem que ter também condições de saber assim, olha, eu não posso tratar de você, mas eu vou indicar uma pessoa que tem condições de tratar.
né? Ele pode também estar envolvido emocionalmente, gente. Então ele pode estar tão absorvido emocionalmente quanto os pais, não no mesmo nível, mas pastor, ele assimila dor. Sim, claro. Aliás, ele assimila dores. E todo terapeuta, um dia vai ter alguém na família dele que precisa de uma terapia. Ele não vai atender o seu familiar, ele vai indicar uma pessoa que o faça. Agora, ele tendo um acompanhamento, esse desfazer das coisas vai chegar num horário bom. Aí você falou, não, mas tem uma senhora lá numa outra cidade aí, que já tem tantos anos e não desfez e não quer desfazer, que vai ser. O que aconteceu? Não houve um acompanhamento. Pulou etapas e agora essa pessoa continua vivendo já numa situação patológica. Deixa eu ver se eu entendi. Se a pessoa não se considera hoje preparada para se desfazer, que ela não se desfaça, que ela mantenha, mas que ela se prepare para isso. Sim, ela tem que pensar que um dia ela vai ter que deixar. Até porque, do ponto de vista do amor e da misericórdia, você pensa o seguinte: o que seu filho faria, o que ele gostaria? Que isso ficasse aqui guardado ou que outra criança pudesse desfrutar disso? Sim. Como é que você criaria esse dinamismo no seu filho? Não sempre foi para que ele compartilhasse as coisas com os amigos, compartilhasse com as... Então é uma maneira de compartilhar aquilo que é dela. Agora, sem depois ficar no apego. Não é uma questão simples, porque aí vai visitar lá ou ver, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar claro. Uma camisa bonita, tal, que era uma camisa de festa do menino, doou para alguém da igreja. Aí chega no domingo, vai pro culto. Tá certo? Gente, isso é de rasgar o coração. Isso é de rasgar o coração. Você tá entendendo como as coisas são complexas? Até para definir para quem doar, para onde doar, para que não veja, não encontre. Ou então é o seguinte, não, quero encontrar sim, quero ver que tá vestindo, que a camisa do meu filho ficou bem pro menino, ele tá feliz, o menino tá alegre, e isso vai ser emocionante, mas vai ser gratificante e libertador. Agora não pode ser uma coisa que vai botar a pessoa pro fundo do poço. Indo um pouquinho mais longe disso que você está falando, a doação de órgãos, né? Uma das coisas que a pessoa não precisa saber é para quem foi doado aquele órgão. Se não, foi o órgão, foi o coração do meu filho. Meu filho está naquela outra pessoa. Não, aquilo ali passou, você ajudou aquela pessoa. Meu filho está ajudando uma pessoa a viver, não interessa quem. Isso fica mais fácil para a elaboração do... Nós vamos continuar conversando esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Vamos conhecer agora o resultado parcial da nossa pesquisa. Pesquisa. Não quer rodar a vinheta da pesquisa. Não quer. Também aqui não tem estresse. Não é isso, Marcela? Bom dia. Vamos ao resultado da pesquisa. Ouvintes, então, e aos nossos debatedores. Pesquisa é a seguinte: você conhece aí alguém que hoje sofre demais porque foi aí alcançado por uma tragédia? 71% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem sim alguém que está sofrendo. Muito obrigado aos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no nosso debate 93 de hoje. Vale com o debate 93. Não quer rodar as vinhetas. Não quer rodar. Vou voltar aqui, porque não quer rodar a vinheta. Também não me estresso, não. Já foi o tempo que eu me estressava com vinheta. Assim, essa questão da pesquisa, né? Eu creio que o número pode até aumentar. Porque, na verdade, o processo de luto, todo ser humano vai passar por ele. Foi como o pastor que falou, é um processo do luto. Então, ela acabou de perder o filho, tá muito recente, e com certeza não é uma coisa automática. Morreu ontem, olha, vamos fazer tudo, deixa tudo. O problema é que o cristão tem uma linha muito tênue entre até onde a questão doutrinária, até onde a questão emocional. Então, às vezes, esse processo leva um tempo. Agora, as igrejas precisam se preparar para isso. As igrejas não estão se preparando, né? Não tem pessoas especializadas. O pastor não conhece, às vezes, alguém que tem uma linguagem mais técnica, né? Um psicólogo, um terapeuta, para poder estar auxiliando esse pastor. Não compra bibliografias para poder ele estar entendendo e compreendendo sobre isso. Então, é importante nós, pastores, entendermos que nem tudo é espiritual. É questão emocional, faz parte do ser humano, né? E sem saúde emocional não tem saúde espiritual, não tem saúde física. Por isso que é importante, sim, ela esperar esse momento, esperar um tempo, ela viver aquele momento ali, até porque tem alguns relatos, né, alguns livros de terapia e tal, que você vê que pastores contando quando perde seus filhos, a sua esposa, ele quer ficar sozinho, mas ao mesmo tempo ele quer estar acompanhado, ele não quer ficar só. Então o isolamento nunca é bom, mas nesse momento às vezes a pessoa tem que estar mais presente naquele sentido do estar apoiando. Olha, fulano,
qualquer coisa eu estou aqui. Ele está ligando, está sempre acompanhando. O pastor enviar algumas irmãs, alguns irmãos, porque é um processo do ser humano que faz parte dele. Agora, é necessário também que o apoio pastoral mostre para essa pessoa, né, que Deus não tem culpa de nada, né? Porque geralmente quando é na fase da revolta, é contra Deus. A fase da né? raiva. Então ninguém fica com raiva do diabo, né? Que botou um cara bêbado dirigindo o outro carro. Ninguém tem raiva de Satanás, tem raiva de Deus. Né? Então parece que que há uma distorção aí emocional também nessa parte, até mesmo de questão de fé. Agora, esse negócio de querer que o outro volte, né? As situações, eu tô lembrando aqui, JR, o eminente pastor presbiteriano Miguel Riso, acho que já faleceu, né? Miguel Riso escreveu um livro intitulado Gabi, em que ele conta uma história de uma menina da igreja dele que morreu queimada, era garota pequena, né? A mãe dela botou uma panela para ferver no fogo lá, a Gabi esbarrou e ela foi pro hospital, ela morreu, e a mãe ficou com um sentimento de culpa tão grande, né? Depois que o médico constatou o óbito, olha, ela não resistiu, ela morreu. A mãe começou a chorar, né? E a Gabi abriu os olhos, entende? Abriu os olhos e o médico entregou para a mãe, disse, olha, ela voltou a viver, né? E a Gabi, a menina, né? Isso foi contado por um pastor, né? Eminente pastor, uma pessoa séria. Ele disse que a menina virou para assim, mãe, Jesus estava me levando para um lugar muito bonito. Mas ele disse, olha, você vai voltar porque a sua mãe está sofrendo muito, mas diga a ela que no dia tal eu venho te buscar. Entende? E ela, a menina, falou, e o doutor Miguel Riso conta nesse livro, escreveu um livro, Gabi, deve estar por aí ainda esse livro, né, que no dia que a Gabi disse para a mãe que o Senhor iria buscá-la, ela não acordou de manhã, entende? Ela passou, né, para o Senhor durante a noite. Agora, isso aí, né, é uma história contada por um pastor, né, aí não é nenhum pastor desvairado, né, desse que a gente acha que é uma pessoa centrada. Equilibrado. Agora, a gente tem que ter cuidado com o outro lado. Uma vez uma irmã me procurou dizendo que recebeu um recado que o pai dela estava baixando em determinado lugar e que queria falar com ela, entende? E eu falei, peraí, você está acreditando nisso? E ela me olhou, eu fiquei assim, né? Porque eu tô com saudade do meu pai. Disse, minha irmã, isso aí é laço do diabo, pô. Teu pai é um servo de Deus, serviu a Deus a vida toda, essa hora ele tá com o Senhor, tá muito bem, tá melhor do que você, né? E ele não vai ficar baixando em lugar nenhum, mandando te chamar. Então preste atenção nessas coisas. Então aí é que entra o perigo de Satanás aproveitar essas situações. Nessa hora de sensibilidade, de saudade, em que você veja que há pessoas da igreja, não é a igreja como um todo, mas há pessoas da igreja que estão, tá certo, se envolvendo de uma forma tão às vezes bruta e dura para um momento. Claro que não são todos, certamente no meio desse pessoal meio duro aqui deve ter gente mais doce, gente que se coloca no lugar do outro, porque é muito fácil dizer para uma pessoa, melhora, vão sair, vão pro shopping, vão passear. Entendendo? É muito fácil, rapaz. É por isso que cada dia que passa, eu peço a Deus que Deus levante pessoas que consigam calçar as sandálias do outro, se colocar no lugar do outro, porque de gente que fala pro outro, isso na minha Bíblia chama farisaísmo. Então lembra Jó, né? Entendeu? Jó, botar pilha no outro e eu tô sem nada. Aqui de Jacarepaguá, um ouvinte dizendo, olha, tem 6 anos que perdi a minha filha de 4 anos com pneumonia. Me sinto culpada porque já encontrei pessoas que me disseram que seus filhos tiveram e estão vivos. Não tenho vontade de viver, não vou mais à igreja e choro todas as noites. Se ela tivesse viva, ela estaria com 10 anos. Então, aqui, além da questão da lembrança, você ainda tem a questão da culpa. E é preciso compreender isso. Meu Deus do céu, a chave da vida e da morte só Deus tem. Só Deus tem. É complexo isso, porque aí entram vários, mas na situação tal, mas resumindo aqui, porque a pessoa não pode viver culpada por conta disso. É preciso entender que nós estamos passando aqui um tempo, o nosso tempo aqui é curto.
Para algumas pessoas é mais curto ainda. E ela não pode se culpar, porque cada caso é um caso, né? Existem pneumonias. Meu Deus do céu, quantas vezes uma série de bactérias, para uma série de micro-organismos, uns mais resistentes, outros menos. E que não se investiga, porque assim, faleceu, não se investiga, a pessoa para, porque o hospital entrega, olha, acabou, porque se fosse fazer uma pesquisa para identificar, de repente verificaria uma série de coisas a mais que tinha lá. E às vezes a pessoa, quando você vai num funeral, tem uma dificuldade muito grande de fazer funerais, até porque eu sou muito emotivo, né? Então se eu vejo alguém chorar e você vê que é uma coisa assim, é difícil se você se conter. Mas as pessoas, a pergunta é, por que isso aconteceu? Na verdade, o ser humano ele tem que compreender que Deus não criou o ser humano para morrer. Deus criou o ser humano para viver uma eternidade, né? Só que infelizmente por causa do erro do ser humano, do próprio homem, entra o pecado e a consequência dele é a morte. Só que para nós, o cristão, nós temos que entender que a morte não é o fim da nossa existência, é o começo de uma eternidade com Cristo. Então por isso nós temos que entender isso, querido. Paulo diz que morrer com Cristo para ele era ganho, era lucro. Então eu sei que não é tão simples. Olha, morreu, graças a Deus por isso. Ninguém vai dizer isso, mas nós vamos entender como servo de Deus, porque eu vou às vezes em vários enterros, então você vê que tem um enterro daquela pessoa que não tem nenhum tipo de credo, não crê em nada, e aquele cristão, você vê que tem um culto ali, as pessoas estão adorando a Deus, estão chorando também, estão tristes também, mas tem o consolo da vida eterna, dizer assim, não, ele foi, mas foi para a glória de Deus, né? Nós nos encontraremos com ele ou com ela, não importa. Agora, claro que a perda muito repentina, né, dos sonhos, das frustrações, é ruim, é muito duro, mas eu creio que nós que estamos alicerçados sobre a palavra, que ainda que passe por essa dor, ainda que você enfrente isso, é como Davi, perdeu um filho muito novo também, né? Depois um outro filho, mas mesmo assim passou por um processo do luto e se levantou e continuou a luta, porque Deus contava com ele, né? Como Deus conta com todos nós. Eu acho que a gente tem que permitir que a família, né? O familiar, a mãe principalmente, ela viva realmente esse luto e promovendo o espaço para a manifestação desse sofrimento, né? Desse pesar que muitas vezes em nossa sociedade são encarados como fraqueza. Quem está de fora, né? Os irmãos, poxa, ela é muito fraca, pô, você é uma serva de Deus. Gente, não queira sentir a dor dela. E sem falar que é muito difícil você querer dar palpite numa situação que ela está vivendo, né? A mãe todo dia beija, ela leva o café, faz. Cadê meu filho? Então isso é muito, muito difícil, até você, no papel de terapeuta, lidar, né? É você tentar trazer o conforto para essa família, tratar esta família. Então é muito difícil. Então, a pessoa tem pressa de ser curada, exatamente, mas precisa entender que certas curas são prolongadas. Exatamente. São lentas, eu não né? acredito que o tempo cure absolutamente nada. Aí é minha opinião. Tempo para mim não cura nada. O que eu acredito é que ao longo do tempo Deus cura. Quem cura não é tempo, é Deus. Você está atribuindo ao tempo uma coisa que o tempo não pode dar. A única coisa que o tempo nos dá é Ele. E olha que Ele nos tira este tempo a cada milésimo de segundo. Eu já não tenho mais o tempo que eu tinha anteriormente aqui. Agora, Deus ao longo do processo, agora é preciso ter calma. Calma. E quem está acompanhando tem que ter calma. Quem está vivendo tem que ter calma, haverá o tempo certo para todas as coisas. E sem falar que a Bíblia, ela não é contra você chorar, contra você sofrer, aliás, pelo contrário. Existem as escolas do nosso Deus, sempre lá num deserto, numa olaria. Então nós temos que entender que a Bíblia, ela nos orienta a não viver assim, né? Você chorar, você perder, passar por algum tipo de problema, isso sem falar que a Bíblia mostra que tudo sucede igual ao ímpio e também ao justo. Então, passar por um processo de luto, de sofrimento, faz parte da natureza do ser humano. Agora, o problema é as patologias, né? Viver ali 10, 15, 20, 30 anos, não se largar daquilo ali e não deixar também que o Espírito Santo trabalhe na vida dele, né? Olha só, gostaria de ler um texto bíblico aqui, que você conhece muito bem. Hoje eu já falei 2 vezes a respeito da morte de Moisés, mas a Bíblia diz que ficou 30 dias o povo de luto. Logo depois desse luto, em Josué capítulo 1, no verso 1 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Ponto e vírgula. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Em toda morte tem uma continuidade. O luto, ele é necessário, mas há um momento que o Senhor vai tocar no nosso coração, o nosso preparo, vai falar assim, acabou. Existe uma vida para dar continuidade. Aquilo ali foi um passo que nós fizemos, a dor veio, sarou e nós seguimos em frente. Da Ilha do Governador, ouvinte dizendo, eu passei por isso há 9 meses, perdi o meu filho em um assalto e a dor é enorme. Só buscando sempre a ajuda de Deus, eu tenho conseguido continuar. Por e-mail, ouvinte dizendo, vai fazer um ano que perdi a minha mãe e isso para mim foi terrível, porque foi absolutamente inesperado. O que posso dizer é que sentir a dor da perda de um ente querido é uma batalha a ser vencida todos os dias e a dor só é amenizada pelo Espírito Santo. De Santa Cruz da Serra, ouvinte dizendo, minha prima perdeu o filho de 17 anos de forma brutal, confundido com um bandido, e ela demorou muito para superar, se mudou onde morava, do local onde ela morava, brigou com Deus, não aceitava de maneira nenhuma. Hoje ela está melhor, mas quando passa pela rua onde aconteceu, ela vira o rosto, e não é para menos. Só com a ajuda de Deus que cada um tem um tempo diferente em que a dor diminui e é amenizada, porque acabar não acaba nunca. É entender esse processo, meu Deus do céu. Passar numa rua como essa é a tragédia outra vez. Vai demorar, tá certo? Porque depende, cada um vai reagir de uma forma. Deus age da mesma forma. A diferença não está na ação de Deus. A diferença está na reação que o ser humano, e Deus nos respeita como indivíduos. Olha, como uma mãe dessa pode, suportar essa situação. Outro ouvinte aqui por e-mail, é preciso colocar Deus em primeiro plano e com o tempo sua dor vai passar. O amor de Deus é maior do que tudo. A outro ouvinte dizendo, há 2 meses perdi o meu bebê de 3 aninhos. Ele sofria de um câncer infantil. Foi muito difícil, mas por outro lado estou feliz, porque eu sei que ele está salvo, não sente mais dor e um dia eu vou encontrá-lo. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes. De Vila da Penha, ouvinte dizendo, eu passei por essa dor, perdi a minha filha com 2 meses de nascida, sofri muito, mas Deus me deu 2 filhos lindos, até hoje lembro da minha filha, mas não sofro mais, diz aqui uma querida ouvinte. Outra ouvinte dizendo, eu perdi 2 bebês no ventre, aos 7 meses de gestação. Só quem passa pela dor de perder um filho sabe a dor que sente. Só Deus pode consolar, nos ajudar a superar. Eu me solidarizo com a dor desta irmã e a oriento a orar a Deus e ela vai cuidar de você, conclui uma de nossas queridas ouvintes. No processo como esse, e aí, queridos, estamos encerrando, algumas palavras talvez vocês queiram ainda compartilhar com esta querida ouvinte, com tantos outros ouvintes, que não depende do período. Há pouco tempo, há muito tempo, há pessoas que choram há 30, 40 anos. As dores são enormes. E há pessoas, e o ouvinte vai entender isso carinhosamente, há pessoas que alimentam isso. A maneira como a gente alimenta vai ser evidenciada na maneira como a gente lembra, com gratidão, com paz no coração, com saudade positiva, entende? A maneira como a gente lembra pode ser com uma raiva de Deus ou qualquer coisa que o valha, então vai ser uma lembrança mais sofrida, mais amargurada, e a gente precisa dar tempo às pessoas. Outra coisa que é importante é que pode ser que a pessoa tenha desenvolvido um estado depressivo, e aí existe medicamento para isso. Como a gente toma remédio para dor de cabeça, tem remédio para isso. É preciso ter todo o equilíbrio em relação a esse assunto. Vamos então ouvindo finalmente os companheiros aqui sobre esse ponto, rodando a mesa de que lado for, e tomem a iniciativa que quiser. A questão emocional, ela é muito complexa, né? Porque o ser humano é muito complexo. Às vezes a gente seminário também, eu estudei 3 anos de psicologia, parece que a psicologia torna a coisa assim tão fácil, né? As etapas, mas a gente percebe que a coisa não é bem assim. E ele está falando nessa questão da dor, eu estou lembrando de uma pessoa muito conhecida nossa, né? Que a gente, quando a gente estuda, que é o Nietzsche, né? O filósofo Nietzsche. Ele era crente, o pai dele era pastor. Dizer que o pai dele morreu, ele entrou numa situação de começar a pregar a morte de Deus. Ele não aceitava a morte do pai, né? E na morte do pai, Deus morreu para ele. E ele escreve livros e, né, Deus está morto, vivo do super-homem, né? Eu entendo que até esse super-homem era ele mesmo tentando superar a sua dor
da perda do pai. Então o que a pessoa tem que fazer, essa irmã também, é não aceitar críticas de ninguém. Cada um tem a sua dor e as pessoas não entendem, né? Cada um tem o direito de chorar a sua dor do jeito que ela achar melhor, e ninguém tem direito, né, de se intrometer aí, né, e pedir a orientação de Deus, que com certeza Deus está cuidando dela, né, como está cuidando de todas essas irmãs e irmãos que tiveram perdas. Eu quero deixar para essa ouvinte e para todos, né, que estão vivendo essa situação, que é importante validar os bons momentos e sustentar a alegria quando ela vier, né, dos bons momentos que esteve do lado dessa pessoa, né, encorajar o enlutado a redescobrir o prazer e o sentido da vida, porque tem que ter alguém para poder encorajar esses pais, né, esse irmão, que a vida continua assim, mas tem que ter alguém para poder sustentar e auxiliar também, né, esse enlutado a retomar as atividades, porque tem pessoas que deixam até de trabalhar, não querem mais fazer nada, não cuidam mais da casa. Então é importante auxiliar essa mãe, né, para ela retomar as atividades profissionais, identificando junto com ela o melhor momento para esse retorno, porque ela precisa viver, porque ela tem mais filhos, porque ela tem pessoas que a amam, né? Então, e eu quero deixar um pensamento, né, uma palavra para minha sogra, que está vivendo esse momento difícil, que é perder o filho, e que ela não se esqueça que ela não está só. Muitos a estimam, querem lhe dar o amor e conforto, assim como precisam do seu amor e atenção. Isto consola, renova suas forças e ajuda na construção de novos objetivos e, com o tempo, a recuperar a alegria de viver. Estas pessoas podem fazer a senhora muito bem e a senhora também pode fazer as pessoas bem. Minha querida ouvinte, eu gostaria de deixar para você que pimenta nos olhos dos outros é refresco, já diz um ditado popular. As pessoas que estão de fora não sabem o tamanho da sua dor. Você gostaria muito de te conhecer, de estar com seu marido, nós podemos dar um abraço bem gostoso e falar que é o seguinte: é um momento difícil que você está atravessando? Sim. Mas eu sirvo a um Deus, eu prego um Deus que na hora certa Ele vai te recuperar, e essa dor nunca vai passar, tua vida toda não vai passar nunca, mas você vai ter a certeza que o seu filho vai estar num lugar muito melhor e que você pode produzir muito e ajudar muitas pessoas que hoje, futuramente estarão passando por esse luto que você está passando hoje. Mas em nome de Jesus você vai sair dessa, nós vamos estar orando por você, cuidando de você, como todos os outros ouvintes que estão nos ouvindo. Eu tenho certeza que o Deus que nós servimos vai cuidar da tua vida e você vai conseguir sair disso em nome de Jesus. Bom, a palavra que eu quero deixar para essa irmã é: primeiro, deixe que o Espírito Santo de Deus faça o trabalho dele, abra espaço no seu coração para que ele venha preencher esse vazio que é muito grande. Segundo, se apegue na palavra, nas promessas que estão escritas em Deus ali, sobre uma vida futura, sobre uma vida de esperança, de jamais termos mais tristeza. E não se esqueça, se auxilie junto com o seu pastor, procure uma ajuda pastoral, uma ajuda profissional. Não deixe que isso também atrapalhe a sua vida conjugal, o seu relacionamento, porque muitas pessoas se separam, se isolam tanto que perdem já os seus relacionamentos. Então, não deixe isso acontecer. Creia que Deus está no controle de tudo. Muito bem. Quero lembrar aos nossos amados ouvintes do Evangelho de João, capítulo 14, onde Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ao dizer isso, Jesus havia dito anteriormente aos seus discípulos sobre a sua traição e morte, sobre a negação de Pedro. Os discípulos estavam sem chão. Como sem chão a gente fica numa hora como essa. Aí ele diz para a gente não ficar com o coração turbado, perturbado, ansioso, inquieto, mas para crer nele, crer em Deus, crer no Senhor. E aí ele declara uma coisa que a gente precisa entender: a gente muda de casa. Você já mudou no apartamento, já morou num apartamento, morou numa casa, às vezes você morou na casa dos pais, às vezes mora na casa de alguém, enfim, a gente muda de casa de vez em quando, mas há uma mudança de casa que é uma mudança extraordinária. Quando Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, ou seja, a morada onde uma pessoa amada nossa, salva por Jesus Cristo, vive, é uma morada celestial preparada pelo próprio Jesus. E mais,
quem recebe é Jesus, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Na sequência desse texto, Jesus fala sobre o Consolador, fala sobre outro Consolador, porque enquanto estava presente com os seus discípulos, ele os consolava e consolava a sua igreja. Hoje, Jesus nos consola através do Espírito Santo, que é Deus também, e essa ação do Espírito Santo é milagrosa. Ao entendermos isso, vamos tirar um pouquinho de emoção e de razão e vamos colocar as duas coisas juntas e misturadas a elas a fé, para entender que não é uma coisa racional. Ok, tá. Então a partir de hoje eu vou contar até 3 e vou ficar bem. Não é assim. Não é assim. Mas é um milagre. Um milagre que só é operado pelo Espírito Santo de Deus e que nós vamos pedir ao Senhor hoje aqui em oração. E vou pedir a você, querido ouvinte, que ore por este assunto também, é que haja um milagre na vida dessa querida ouvinte e de tantos outros. Quero lembrar os nossos ouvintes, nós temos orado pelos enlutados aqui já há muito tempo, em razão de saber da dificuldade e a dor daquele que perde uma pessoa amada. Pesquisa 93. Nós perguntamos aí se os nossos ouvintes conhecem alguém que hoje sofre demais porque foi alcançado aí por uma tragédia. 79% dos nossos ouvintes aumentou aí. Eles afirmam que conhecem, JR. Muito obrigado pelo carinho da audiência dos nossos ouvintes. Vamos aos prêmios do programa de hoje, Marcela. A Losane Toledo fatura o DVD Imagem e Semelhança do PG. A Lucilene Vieira leva para casa o CD Aceite o Teu Chamado, da Bruninha Carla. E o Daniel de Jesus leva o CD Profetizando Vida, da Lairinha Mendonça. Muito obrigado a esses queridos e amados ouvintes. Deixa eu citar aqui, tem outros nomes aqui. Vamos ver se a gente pega o nome do povo todo que está aqui no estúdio hoje. Pedir a Luciana a ajuda, mais uma referência aqui ao Sanches e ao João Carlos, companheiros aqui que tiveram conosco, foram os dois, né? Que André é esse aqui, que eu não sei quem é esse André aqui? O André não tava todo dia aqui, não. O André veio aqui, veio uma vez só? Veio uma vez semana passada, veio hoje? É porque esses dois camaradas estão obrigados a vir aqui. Você está sabendo disso, né? Que esses camaradas vieram aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Entendeu? Os camaradas vieram a semana inteira aqui e eu disse pra eles, se eles não viessem hoje, eu ia ficar bravo com eles, eles cumpriram aqui, estão liberados agora, viu? Obrigado, André, obrigado pela presença de vocês, esse povo querido de Mesquita, um grande abraço a todos os companheiros e amigos que participaram lá da nossa querida marcha, que Deus abençoe muito a cada um deles em nome de Jesus. JR, chegou um e-mail aqui da Rosemary Teixeira, ela diz assim: JR, eu ouço o debate todos os dias, eu participo mesmo não estando aí, eu acabo falando sozinha. Olha, minha irmã, falar sozinha é um negócio meio complicado, você não deixa ninguém ver não, hein? Você faz isso sem ninguém. E ela disse: eu gosto muito da Melhor, eu já passei por momentos muito difíceis e vocês da rádio aí me deram a maior força mesmo, sem saber. Manda um abraço pra mim, eu sou da Igreja Adventista de Nova Brasília, que é um distrito de Engenho da Rainha. Um grande abraço, o povo da Igreja Adventista acompanhando a gente aqui no estúdio, a Francine, o Felipe, o pastor Gustavo Araújo e a Santa Marta, porque esta Marta é uma santa, é ou não é, reverendo Jorge? Hein? Essa Marta é uma santa, mulher de Deus. E um abraço também para o povo de Friburgo. Ontem eu estive lá na Serra, pregando lá na Igreja Presbiteriana de Nova Friburgo, com o reverendo Luiz Gustavo, a igreja completando 115 anos, uma igreja linda, viva, feliz. Um grande abraço a todos os nossos amigos e irmãos daquela igreja. Fui muito bem acolhido, tirei algumas fotos com o pessoal, fizemos uma festa sensacional, um povo maravilhoso. Realmente quero reconhecer e agradecer a Deus por esse carinho, gentileza, doçura e amor que eu vi assim de maneira concreta na vida daqueles amados e preciosos irmãos. Que bom, vamos de Primavera 93, não tem? Primavera 93, tá chegando, em sexta-feira. Olha aí, Rayane. A nossa Rayane que mandou a mensagem, o e-mail, coisa linda. Exatamente. Ela mandou um e-mail na sexta-feira mesmo, dizendo: olha, eu quero agradecer a todo mundo da 93 por essa oportunidade que vocês me deram de emocionar muitas famílias e por ter sido escolhida para fazer uma singela homenagem à minha amada vozinha. Então que Deus possa continuar abençoando essa rádio e a todos que formam essa equipe maravilhosa. E agora de manhã eu falei diretamente com a Rayane para saber como é que foi lá a chegada das flores.
E ela falou que a Dona Maria parecia criança quando recebe doce. Vó Maria. Ela falou que a Dona Maria ficou muito, mas muito feliz. Inclusive, mesmo sem saber, a gente acertou nas cores. Porque o amarelo é a cor preferida da Dona Maria. Olha, vó Maria. Vó Maria, ó, um beijo pra você. Deus abençoe. E esta semana é a semana da amizade. É a semana da amizade, uma pessoa importante na sua vida, foi importante no momento decisivo, esteve com você numa hora importante. Então nessa semana é a semana da amizade. Então nosso ouvinte vai poder escrever e dizer, olha, eu quero homenagear fulano de tal, né? Vai dar o nome dele ou o nome dela e vai justificar, tá certo? Por quê? Porque essa pessoa merece ser homenageada, entendeu? E à medida que essa pessoa quiser ser homenageada, né? Que quiser homenagear alguém, vai mandar esse e-mail contando, descrevendo ali, justificando o porquê. E no final, por gentileza, não se esqueça de colocar o endereço, onde é que a pessoa mora. E aí, dentre essas pessoas todas que já estão nos escrevendo, já tem, não, assim, da amizade especificamente não. Estão começando hoje a amizade. De outros temas, tá chegando assim. Hoje é amizade. Hoje não, essa semana é amizade. Então não adianta falar de outro assunto, porque não vai ser essa semana. Outro assunto, calma, segura a onda aí, não seja ansioso. Exatamente. Né? Nem ansiosa, especialmente ansiosa. Pra sua amiga que ele fez diferença aí na sua vida, manda pra cá, debate@radio93.com.br. Debate@radio93.com.br e você vai participar com a gente. Quer falar mais? Alguma outra coisa? Faltou alguma coisa? Não? Muito obrigado, Marcela Bastos, bom descanso, melhoras na sua voz. Daqui a pouquinho vai estar excelente, como sempre, retornando a voz completamente. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Ouvinte dizendo, JR, meu marido sempre foi o bebezinho da mamãe. Olha, isso não mudou até hoje. Nós temos um filho e quem assume a despesa dele, sabe quem é? A minha sogra. Ela sempre fez isso porque ele se descontrola e fica enrolado com agiotas. O que fazer quando aquele que deveria ser o cabeça da casa é totalmente irresponsável e incontrolável? Porque a maior parte dos homens hoje em dia perdeu a iniciativa e o ímpeto de liderar. É mesmo isso? A maior parte dos homens? É? O problema não, estava dizendo que não. O problema é a criação ou seria um conflito com a postura de mulheres cada vez mais fortes e independentes? Em geral, o homem quer uma mulher forte, que tome o lugar da mãe, ou uma mulher frágil, que não faça nada sem ele, hein? O que você acha sobre esse assunto? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado ao carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje no programa. Muito obrigado aqui ao pastor Paulo Azevedo, um grande abraço, Deus abençoe sempre, pastor. Muito obrigado, JR, obrigado a todos os ouvintes pela audiência, que Deus continue abençoando vocês rica e abundantemente. Doutora Rejane, obrigado, um abraço. Um abraço a todos os ouvintes, a minhas filhas Rebeca e Raira e a minha sogra que está me ouvindo. Um beijo. Reverendo Jorge Cruz, obrigado, meu irmãozão, grande abraço. Um abraço para você, muito obrigado pela oportunidade de ter estado aqui. Eu queria passar para os ouvintes aqui da Melhor, que eu criei um site. Quem quiser me dar a honra de ir lá ver as mensagens é www.pastorjorgecruz.com. Tem algumas poesias, algumas mensagens boas. Eu mando um abraço para aquele pessoal bom da Zona Oeste, né, da Igreja Betel, e também das igrejas lá, aqueles irmãos maravilhosos, né? E eu agradeço a Deus também pela Santa Marta. Santa, né? Marta, a minha devoção. É, isso aí, meu irmão. Santa Glória Marta. a Deus por isso. Muito Bênção obrigado. puríssima. Muito obrigado, pastor Roberto Medeiros. Um abraço, querido. Muito obrigado mais uma vez por poder estar aqui. Quero mandar um abraço para minha igreja amada, Assembleia de Deus Vigário Geral, pastor Moisés, tanque de Siloé, lá pro pastor Flávio Luiz, lá para os meus alunos do Ibadig, do Conjunto Adonai, do Diácono Cássio, e também para minha irmã Renata, que vai fazer aniversário dia 28. Muito bem, nessa semana da amizade aqui na 93 FM, eu quero lembrar aos queridos e companheiros maravilhosos ouvintes que sábado, dia 21 de setembro, nós comemoramos o dia do radialista. O presidente Lula mudou a data aí, mas ele fica com a data dele e nós radialistas ficamos com a nossa data. E a nossa data sempre foi 21 e a gente quer agradecer muito a Deus pela bênção dos radialistas, porque eles fazem parte da nossa vida. Quem é que nunca se pegou repetindo um bordão de um radialista, um chavão,
um slogan. Eu falo alô meu irmão, alô minha irmã. Quantas pessoas, quantas crianças não falam isso? Nos eventos que a gente vai e eu entro dizendo alô meu irmão, o povo responde. Então o que é isso? É um bordão. Quem nunca se pegou falando um bordão? Quem nunca repetiu uma frase do Malta Júnior, do Cid Gonçalves, da Rosane Félix, do Roberto Vidal, da Márcia Cartier, do Gilberto Ribeiro, do Fabiano? Quem é que nunca repetiu um bordão de um comunicador das antigas? Eu lembro, eu era pequenininho. Às vezes uma vinheta bem feita, daquelas que ficam gravadas na mente e a gente canta, a gente repete uma música antiga. O rádio é companheiro. Diferente de outros meios, de outras mídias, o rádio, ele está sempre com a gente. Ele pode ser pequenininho, pode ficar por baixo do travesseiro. Ele pode estar na cozinha, ele pode estar no quarto, ele está no carro com a gente. Aí vieram as novas mídias. E aí agora, o que vai ser do rádio? O rádio entrou no computador, o rádio entrou no tablet e o rádio entrou no smartphone. Quem achou que o rádio ia morrer, viu o rádio se reinventando e renascendo. Até na televisão tem rádio, e quem tem TV a cabo pode ouvir as emissoras de rádio dentro da sua televisão. Onde o rádio está? Onde eu estiver. Aonde eu estiver, lá estará um rádio. Pode acabar a energia, mas o meu radinho é de pilha, ele continua funcionando. Eu não dependo mais da energia para ouvir o rádio. Por isso o rádio se torna este companheiro extraordinário que faz a nossa vida ser uma vida melhor. O rádio nos informa, ele nos diz o que está acontecendo, ele fala sobre o trânsito, ele fala sobre uma catástrofe, sobre um problema grave. O rádio me traz boas notícias, o rádio me informa a hora, o rádio me manda uma música bonita, especial, o rádio me traz uma mensagem. O rádio se tornou para todos nós cristãos um dos maiores instrumentos para a proclamação da glória de Deus. Porque todos nós estamos aqui ministrando todos os dias. E o que nós mais queremos é que o nome do Senhor seja glorificado. Nesse dia tão especial, que eu relembro essa data tão importante para a vida de todos nós, quero mencionar 3 comunicadores que foram muito importantes na minha vida e o são até hoje. 3 grandes amigos, Mário Fernando, Mauro Lúcio e Cacá Filho, todos eles da boa terra do Espírito Santo, e eu faço aqui um registro, isso é uma homenagem e a minha gratidão a eles, como cito mais uma vez, companheiros fantásticos, vozes extraordinárias que fazem da nossa vida ser uma vida especial. Malta Júnior, Cid Gonçalves, Rosane Félix, Roberto Vidal, Márcia Cartier, Gilberto Ribeiro e Fabiano. E há alguns anos, uma jornalista resolveu ser também radialista. Primeiro produtora, e depois que ela entrou no ar, todo mundo viu que ela nasceu para isso também. Porque fala de improviso, fala sob pressão e fala sem medo. Fala até quando tá rouca. Então, meu reconhecimento a Marcela Bastos, também como nossa radialista, além dos nossos companheiros do jornalismo, Juliano, a Fernanda, ao Lucas, que sempre estão no ar compartilhando do seu ponto de vista jornalístico e trazendo tantas novas informações pra gente. Lembro do Dedé, lembro da Lili dos Arrebatados, 2 companheiros maravilhosos que também com suas vozes e cada um com seu jeito. Dedé, Lili, aquilo ali deve tomar remédio, né? Ou não tomam, né? Exatamente o oposto, exatamente essa necessidade. Mas a nossa gratidão, o nosso reconhecimento a cada um desses companheiros maravilhosos. E a você que nos escuta pelo rádio, através do rádio em casa, no seu carro, pelo smartphone, pelo seu tablet, no computador, na televisão. O rádio se multiplicou e hoje, mais do que nunca, nós estamos juntos e caminhamos juntos numa mesma trilha. Vou pedir, reverendo Jorge, que ore conosco, nós vamos agradecer e pedir a Deus que abençoe essa nossa ouvinte. Foco do nosso coração é pedir o consolo de Deus para ela e para todos aqueles que passam pela mesma trilha. Mas também vamos agradecer a Deus pelos radialistas e pelo rádio,
e vamos pedir ao Senhor que abençoe rádio e radialista, não só da 93 FM, mas de todas as emissoras, em especial aquelas que têm programação cristã. Que Deus abençoe a todos. A minha oração é que todas elas cresçam em audiência e que elas sirvam como instrumentos de Deus para abençoar a vida de tantas e tantas pessoas que nos acompanham agora. Deus querido, quero colocar, Senhor, em primeiro lugar, a tua filha Maria do Socorro. Tu estejas sarando a sua ferida, ó Deus, falando ao seu coração. A essa irmã escreveu para cá, há tantas irmãs e irmãos que perderam filhos, entes queridos. O Espírito Santo Consolador, que tu estejas confortando, derramando do teu bálsamo, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta rádio que abençoa tantas vidas. Nós queremos te agradecer pela existência do rádio que tem levado educação, orientação ao povo. Ó Deus, pelas pessoas que aceitaram a Jesus, ouvindo a pregação da tua palavra através do rádio. Muito obrigado, ó Deus. Que este meio de comunicação cada vez mais atinja pessoas, Senhor. Obrigado pelos radialistas desta emissora onde estamos. Que tu continues abençoando, ó Deus, o teu filho Harold Oliveira, a sua família, cada um dos teus filhos e filhas que trabalham aqui nesta rádio. Muito obrigado. Obrigado pela vida de JR, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito na vida desse teu servo. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa gratidão e derrama sobre o teu povo, ó Deus, da tua bênção, do teu bálsamo, a tua misericórdia, o teu amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.